A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Reis, capítulo 21. O título do capítulo é Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe e Jezabel ordena a morte de Nabote. Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Santo é Deus. Então aqui, nesses três versos primeiros aqui, né? A gente já tem uma lição importantíssima, tá? Isso aqui nós vamos viver todos os dias da nossa vida. Nós estamos numa disputa entre o bem e o mal, né? E o inimigo, o adversário das nossas almas, ele vai todo dia te tentar e vai fazer ofertas incríveis, coisas que maiores, melhores do que você tem, para que você ceda e dê a herança dos seus pais. Qual que é a nossa herança? A nossa herança é a eternidade, né? A herança do nosso Pai Celestial. Ele nos criou, ele nos preparou para a vida eterna, né? Mas pelo inimigo ter tentado nossos pais Adão e Eva lá no céu, a gente está aqui nesse mundo caído e sofremos aqui. Mas através de Jesus Cristo, nós temos o direito de voltar à vida eterna, de voltar para o reino de Deus. Amém? Então essa é a nossa herança. E o inimigo quer tirar de nós de todas as maneiras. Ele tirou Adão e Eva do paraíso, nos colocou aqui e quer nos impedir da gente retornar a nossa herança. Santo é Deus. Então ele quer tomar de todas as formas a nossa herança. Então não deem a sua herança, a herança dos seus pais, para o adversário. E ele vai fazer ofertas boas. Olha só a proposta do Acabe aqui. Ele não estava sendo injusto ou querendo roubar de qualquer jeito. Não, ele ofereceu coisas boas para pegar a herança do Nabote, né? Aqui, ó. Acabe falou a Nabote dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta pela minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Quantas pessoas são iludidas por essa lábia aqui, né? O inimigo vem e te oferece dinheiro, te oferece riquezas em troca da sua alma. Quantas pessoas vão procurar feiticeiros e fazer trabalhos e fazem pactos com as entidades para conseguir fama, sucesso, dinheiro, né? E ele pode, porque ele é o príncipe desse mundo, né? Ele pode dar essas coisas às pessoas. Só que você vai perder a herança do seu pai. Isso não tem preço. Por que ele investe tanto nisso? Porque ele sabe o quanto que isso é valioso, né? E nós que temos a herança não damos valor, mas o Nabote, ele dava valor para a sua herança. E ele deu a sua vida por isso. Santo é Jesus Cristo. Então tenham isso no coração de vocês. Sejam como Nabote. Lutem pela tua herança. A herança de vocês é a fé em Jesus Cristo, é a salvação das nossas almas e viver para sempre no céu, desfrutando de tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos preparou lá que ele diz que foi preparar morada para nós, né? Então deve ser coisa mais linda lá em cima, né? E o apóstolo Paulo falou que são coisas inefáveis, que não dá nem para explicar, de tanta riqueza, de tanta coisa linda que tem lá em cima, que é a nossa herança. Então não deem isso, não troquem isso por nada, tá bom? Nabote valorizou a herança dos pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado, à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Parecia um menino mimado, né? Recebeu um não e ficou frustrado, ficou nervoso, né? Porque ele viu que o dinheiro não compra tudo. Santo é Deus. Então tem pessoas que pensam que o dinheiro compra tudo. E quando não conseguem comprar, porque tem pessoas que têm valores que não estão à venda. O Nabote tinha esses valores. Então que você seja uma pessoa assim, que não vende, não troca de opinião, não troca seus valores por nada, né? Ame a Deus, ame a palavra, a Bíblia Sagrada, ame a verdade que é de Cristo Jesus, pregue o Evangelho, viva o Evangelho, né? Que isso não tem preço, tá? Não, os seus valores não têm preço, tá certo? Então ensina seus filhos a valorizar a palavra de Deus, a ter esses valores, que isso seja sagrado, que isso tenha valor para eles, né?
E quando a pessoa vinha oferecer dinheiro, riqueza e fama, ela não vai vender aquilo que está dentro de nós, o Espírito Santo, por essas migalhas, né, que o inimigo oferece para nós. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? O Acabe era ruim. Está escrito que ele foi o pior rei de Israel. Mas essa mulher Jezabel aqui é mais ruim que ele. Essa daqui é difícil, porque o Acabe ainda foi lá, ofereceu dinheiro, ofereceu, né? Então o inimigo, ele age primeiro, ele vai tentar você financeiramente, vai mexer na tua vaidade, no teu orgulho. E se você não cair, aí depois ele vai vir mais pesado, tá certo? E se você não estiver firme em Cristo, acontecem as coisas ruins na tua vida, tá bom? Então procura estar sempre firme com Deus, porque o inimigo, ele vem primeiro com as ofertas, e depois se você resistir dele, ele foge de vocês, como está escrito na palavra, né? Mas ele vai sempre estar como um leão em seu derredor, procurando a quem tragar, né? Como o apóstolo Pedro escreveu. Então vamos buscar estar com Cristo, porque Cristo é todo poderoso e vai te proteger, amém? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não, te darei a minha vinha. Santo Deus, então tem gente que não sabe ouvir não, né? O Acabe não soube ouvir não. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Vocês vão ver o conteúdo das cartas. Como essa mulher aqui era maquiavélica, como ela planejava, maquinava o mal. E nosso Pai é justo, né? Essa mulher vai fazer uma coisa terrível aqui. Mas aquilo que você plantar, você vai colher, né? Da mesma forma que ela vai prejudicar o Nabote, Deus vai fazer justiça com ela também, tá? E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e ponde a Nabote acima do povo. E ponde de frente dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. Então, uma das coisas que vai indignar Deus aqui demais é que ela vai usar a lei de Deus, a regra que tinha de duas testemunhas, né? Ela vai usar isso para matar um homem inocente. Então, ela vai perverter a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e usando isso para o mal, né? Deus vai ficar muito bravo com a Jezabel aqui, né? E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. E apregoaram um jejum e puseram a Nabote acima do povo. Então toma cuidado quando as pessoas quiserem te enaltecer, tá? Veja quem é que está te enaltecendo, quem é que está te elogiando muito. Fica com o pé atrás, tá? Se o Nabote tivesse recusado essa oferta de estar à frente do povo no jejum, né? Se ele tivesse recusado essa honra, né? Essa honra entre aspas, né? Que isso aqui não é uma armadilha para ele ser apedrejado ali, né? Ele estaria seguro, né? Mas às vezes o inimigo, ele cria um plano para usar da sua vaidade contra você. Então toma cuidado, tá? Se não é pessoas que você conhece, que você confia plenamente, se não vem de pessoas que temem a Deus, desconfia, tá? Então vieram 2 homens, filhos de Belial. Belial é o demônio, né? E puseram-se de frente dele. Porque Jesus ensinou, né, que o Belial, que o diabo é o pai da mentira. Esses 2 homens aqui vão fazer falsa testemunha. Vão falar que ele fez algo que ele não fez, né? Então são filhos do diabo, né? Porque eles são mentirosos. De frente dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Da mesma forma que os fariseus usaram falsas testemunhas para poder condenar Cristo, ele foi levado para fora de Israel e foi crucificado, né? O inimigo é sujo, ele trabalha da mesma maneira, né? Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado, Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, o qual te recusou dar por dinheiro
porque Nabote não vive, mas é morto. Então muito provavelmente o Nabote ele não tinha filhos, porque não tinha para quem dar a herança dele, né? Ele herdou a herança dos seus pais e ele era solteiro, não tinha filhos. Então quando ele morreu, o rei, pela sua posição, ele podia confiscar aquela terra para ele, né? E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Deus não, Deus está vendo tudo, tá? Se você está planejando mal contra o teu irmão, Deus está vendo tudo, né? Santa Deus, tenha temor no teu coração, tá? Tudo que você plantar de mal, você vai colher pior, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos plantar o amor, que aí você vai colher amor, vai colher coisas boas, né? Vamos plantar o evangelho, vamos apregoar a palavra de Deus. Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? É dom de revelação, né? Deus revela o seu pecado, tá? Então quando você vai numa igreja que tem profeta, várias vezes Deus vai apontar o seu erro para você se arrepender, para você mudar suas atitudes, tá bom? Então é muito bom você ir em igrejas que tem os dons do Espírito Santo, porque lá o Senhor pode tomar de alguém que tem o espírito de profecia para revelar aquilo que você está fazendo de errado. Isso não é para te envergonhar, isso aí é para você, porque Deus te ama, Ele quer que você se arrependa e Ele quer que você entre no céu, amém? A gente vai ver que o Acabe, ele vai se arrepender do que ele fez aqui, né? E Deus vai estender um pouquinho a sentença dele. Só que ele continua fazendo as coisas erradas depois mais pra frente, aí não tem jeito, né? Deus tem que fazer a justiça, né? Aqui, ó. E falar-lhe-ás dizendo: Assim o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Olha só, no capítulo anterior a gente viu que o Acabe chamou o inimigo dele verdadeiro lá, o rei da Síria, o Ben-Hadad, chamou ele de amigo, né? O homem que tentou roubar tudo do reino dele, né? E agora que o homem de Deus, que vem alertar ele dos seus pecados, ele chama de inimigo, né? Santa Deus, tem pessoa que é cega, que não aceita a repreensão, né? É porque ele chama amigo aqueles que se parecem com ele. Agora, como a luz incomoda ele, ele considera ele como um inimigo, né? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. Tanto o Jeroboão como o Baasa, eles trouxeram idolatria para dentro de Israel, né? E o Acabe seguiu esses caminhos pior que eles, né? Então aqui Deus está repreendendo ele por causa da idolatria. E também porque ele matou um inocente, né? E também acerca de Jezabel, falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão a Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Aqui o Acabe está tremendo, porque ele sabe que essas profecias aconteceram também com esses reis anteriores, né? E o que os profetas de Deus falou aconteceu. Então aqui ele vai ter medo, né? Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então, outro defeito do Acabe é que ele era um rei, ele tinha personalidade fraca, ele era influenciado pela Jezabel. Ele já era ruim, né? Já era idólatra, trazia um monte de coisa ruim, mas a Jezabel era pior que ele e influenciava ele facilmente, manipulava ele facilmente. Então, homens, não sejam manipulados por mulheres, tá? E mulheres também não sejam manipuladas pelos seus homens. Sirvam a Deus, tá? Não, se o teu marido ou tua esposa pede para você fazer algo que é contra a palavra de Deus, saiba falar não, se imponha. Lembra dos valores que a gente falou no começo do vídeo? Coloque os seus valores, mostra, confessa com a sua boca o que tem no seu coração, dizendo não, tá? Ah, mas ela vai ficar brava comigo, ele vai ficar bravo comigo. Melhor eles ficarem bravos com você e Deus ficar bem com você, do que você ficar bem com seu marido, com sua mulher, e Deus ficar nervoso com você, tá? Eu dou esse conselho para vocês, tá bom? Então, sirvam a Deus, tá?
e tudo vai dar certo, tá? A pessoa vai ter uma resistência, pode ser que ela fique nervosa, pode ser que fique nervoso, mas depois tudo vai dar certo, tá? Ore e peça para Deus ajudar você, porque Deus ouve a oração do justo, tá? Se a sua causa é justa, Deus vai te ouvir. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. E sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou seus vestidos e cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então aqui ele temeu, ele tremeu. Primeiro porque o Elias também falou que não ia chover, ficou vários anos sem chover. Ele sabia que quando Elias falava, o negócio era sério, né? E ele também sabe que os outros reis também, pelos seus pecados, sofreram a mesma condenação aqui, de não ter enterro, das aves do céu comer eles, dos cães comerem eles, e não tiveram nem enterro, né? Então o rei Acabe sabia do poder de Deus e temeu, né? E aparentemente aqui, pelo menos nesse momento, ele se arrependeu. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Então aqui Deus estendeu a sentença. Ele ia fazer isso naquele momento, mas como ele se arrependeu, ele deu oportunidade do Acabe mostrar os frutos do arrependimento. Só que a gente vai ver no próximo capítulo que o Acabe ele não soube aproveitar essa oportunidade, essa misericórdia que Deus deu para ele. Ele vai continuar com seus maus caminhos, e aí Deus vai julgar ele, a casa dele, e a Jezabel, vai todo mundo sofrer as consequências das suas atitudes, né? Então essa é a palavra para nós hoje. Pensem bem antes de maquinar o mal contra o seu irmão, amém? Porque Deus está vendo tudo, e deem valor aos seus valores de cristão, né? Família cristã. E quando o seu cônjuge, a esposa ou o esposo te pedir para fazer coisas que não são de acordo com a palavra de Deus, e não só no ambiente familiar, mas também no seu serviço, em qualquer lugar, se imponha, mostre o que tem dentro de você, que Deus está acima de tudo. É o primeiro mandamento, como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, né? E semelhantemente a esse, o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Se você ama o teu próximo, se você ama a Deus em primeiro lugar, siga a palavra de Deus, tá? Porque se você der ouvidos aos maus conselhos dos seus amigos, da sua família, dos seus colegas de trabalho, e praticar, você vai trazer ruína para todos que estiverem ao teu redor, tá? Porque o salário do pecado é a morte. Então, se você ama as pessoas que estão perto de você, sirva a Deus. Então, o segredo para você amar o próximo e amar a Deus é obediência, né? A gente viu no capítulo anterior a importância da obediência que está ali lado a lado com a misericórdia, né? Então, vamos ser obedientes. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.